Pessoas têm essa dificuldade de emagrecer. Vem cá que a gente vai te ajudar. Vamos falar sobre isso. Receba aqui a doutora Richaene Ferreira. Obrigada pela sua participação, doutora. Boa tarde, seja sempre bem-vinda, viu? Boa tarde, eu que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês aqui. Gastroenterologista e ela é especialista em medicina integrativa. Tudo que você come, ela vai falar muito bem, explica certinho os efeitos do pé à cabeça, viu, gente? E também a gente recebe aqui Renata Rampinelli, que lutou contra a balança por muito tempo na vida. Não é isso, Renata? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. E realmente eu lutei muito tempo. A gente tem uma genética na família que faz ser um pouco mais cheinha, porém tive alguns problemas de saúde no decorrer da vida, do crescimento, e consegui somente emagrecer quando eu realmente descobri que esse problema de saúde afeta muito a fase de emagrecimento. Então, assim, tive acompanhamento com o endocrinologista, porque eu diagnostiquei hipotireoidismo e acabou que eu engordei muito, com decorrência de maltratamento, má alimentação e também medicações erradas. Nisso acabou gerando um aumento excessivo de peso. Aí acabei, por várias tentativas de procurar alimentações certas, dietas, exercícios físicos, eu acabei procurando um médico especialista em medicina integrativa que abriu as portas para mim e mostrou que realmente o meu problema, entre aspas, seria a tireoide e não exatamente o que eu comia, o que eu deixava de fazer por fora. E você já tinha tentado de tudo, então, assim, todos os tipos de dieta, tudo, até jejum intermitente, você disse? Sim, tentei jejum intermitente, tentei dieta low carb, cetogênica, tentei dieta detox por 15 dias, emagreci 2 quilos, quando em uma semana engordei os 2 quilos de novo. Então, eu já estava num período que eu estava saturada em procurar e buscar alguma coisa alternativa e não encontrar. E aí eu tive que procurar outras alternativas, estudei, procurei médicos especialistas nesse quesito para poder me ajudar a chegar onde eu estou hoje. Doutora Richaene, por que, doutora, para emagrecer, tem pessoas que têm facilidade, agora outras têm uma dificuldade enorme. Por quê? Primeiramente porque nem sempre a alimentação, a dieta, ela é a base, ela é o ponto de início. Então, restringir a alimentação, ela com certeza no primeiro momento ela vai dar resultado, mas na grande maioria das pessoas que passa a vida, sempre na luta contra a balança, não é apenas a alimentação. Então, esse que é o detalhe que vai fazer a diferença de uma pessoa emagrecer e se manter magro, que é o mais difícil. Então, por isso que existe esse reganho de peso com tanta facilidade. Então, hoje em dia, a gente sabe que os hormônios alterados, e na mulher a tireoide tem um peso importante, se você não ajusta esses hormônios para os níveis ótimos, os níveis melhor para o seu organismo, você vai ter um metabolismo mais reduzido. Só que a pessoa faz exame, está dentro da normalidade, mas essa normalidade é o suficiente para te deixar bem? E são esses detalhes que fazem diferença. E foi exatamente isso que aconteceu com você, né, Renata? Você foi no endócrino, não, tá tudo normal. Mas por trás disso, você descobriu que não estava tão simples assim. Na verdade, Roberto, o que acontece é que nós temos uma característica, se a gente consegue identificar se o nosso corpo está bem ou não. E quando o médico realmente falou que eu estava bem, que estava normal com a tireoide, eu não conseguia acreditar que ele estava certo, porque eu sabia que o meu corpo estava errado, tinha alguma coisa acontecendo. Então, diante de toda a medicina, ele falou que estava tudo bem, tudo normal, porém eu não acreditava naquilo, porque eu sabia que tinha alguma coisa por trás que ele não estava enxergando ou ele não queria me falar. E foi aí que eu realmente procurei outra especialidade que me acolheu e, assim, indico para todo mundo fazer para poder ter essa noção de como que é o nosso hormônio e nosso organismo. E como que inicia, doutora, esse processo de investigação? Quer dizer, a pessoa está ali, faz atividade física, a pessoa tem uma alimentação regrada, certinha, bacana, os hormônios aparentemente está tudo bem. E aí, como é que inicia esse processo? Bom, então, primeiramente, avaliar o ser humano como um todo. Então, avaliar a alimentação. Às vezes a pessoa come até alimentos saudáveis, mas a quantidade ou o horário errado. Então, excesso de carboidratos em momentos onde o corpo não está preparado para metabolizar esse carboidrato. Avaliar sono. Então, quantas pessoas
comem tarde e dormem tarde, só por isso já vai atrapalhar. Alterações de hormônio, por exemplo, da insulina, que é muito comum hoje em dia, né? A epidemia de obesidade, e que infelizmente nem sempre é solicitado. Então, assim, exames completos dos hormônios, das vitaminas, dos minerais, para a gente poder realmente ter uma análise do indivíduo. Olha só, Sayonara Xavier já manda pra gente uma pergunta bem interessante. Ela fala: Robertinho, eu faço cross, corro e não consigo perder peso. Eu não engordo, mas não perco peso. Não sei se é a idade, pois tenho 45 anos, se o meu metabolismo é mais lento. Já fui nutricionista e nada. Doutora, qual é o peso da idade quando a gente fala em emagrecer? Infelizmente, existe esse peso, né? Então, as pessoas às vezes ficam se apegando ao fato de envelhecer e por esse motivo não pode ser feito nada. Não, a medicina evoluiu justamente para nos auxiliar. É apenas você procurar profissionais que estejam abertos a te ajudar nessa fase da vida. Então não é porque envelheceu que você está sujeito a viver mal, com qualidade de vida ruim, sem energia. Não é o contrário. E olha só o comentário da Penha Mariano para tudo, minha amiga. Se você é daquelas que fica tomando remédio, ainda mais fazendo uso indiscriminado, olha só esse comentário dela. Boa tarde, Roberto. Eu emagreci 40 quilos, mas com medicamento. Aí parei o medicamento e engordei tudo de novo. Sem contar que isso é um risco, né, doutora? A parte do medicamento é complicado, porque aquilo ali você vai ficar dependente dele eternamente. O nosso corpo, ele é muito sábio, porque ele não sabe que você está emagrecendo porque você está desejando. Ele acha que existe falta de alimento. Então, o que ele faz? A primeira oportunidade que ele tem, ele guarda aquela reserva para caso surja alguma coisa, já está ali garantido. Então é por isso que existe uma necessidade de mudança de estilo de vida. Depois que a pessoa emagrece, ela precisa ficar um período em alerta, porque o corpo tenta sabotar. Ele tenta realmente fazer com que você desacelere esse emagrecimento ou volte a engordar, porque ele não está entendendo que você deseja aquele objetivo. Renata, você também já tinha tentado até mesmo esses remédios milagrosos para emagrecer? Não cheguei a tentar não. Na época esse endocrinologista até tentou me oferecer de imediato, mas eu recusei e falei que eu não precisava disso, que eu iria conseguir emagrecer independente de qualquer medicação, porque eu teria vontade de conseguir emagrecer. Então, assim, eu procurei outras alternativas além de medicação. E hoje, o que você abriu mão, o que você precisou mudar, né? Que antes você achava também, eu achava que minha alimentação era boa, mas precisou ainda passar por alguns ajustes. Então, na época que quando eu fiz a consulta médica, a doutora pediu para mim tirar alguns alimentos inflamatórios, né, para poder eu desinflamar o corpo, o organismo, para ela conseguir identificar o que realmente estava causando esse ganho de peso. Então, assim, eu abdiquei durante uns 3 meses sem esses alimentos para poder conseguir. Nesse período foi eu perdendo muito peso. Além disso, mantinha a dieta, fiz acompanhamento com nutricionista e fazendo atividade física, que eu consegui realmente perder essa quantidade de peso inicial. E hoje eu mantenho até uma quantidade de peso e alimentação que eu desejo. Mas quais foram esses alimentos que você precisou suspender nesse período? Então, eu suspendi glúten, todos os alimentos que possuem glúten, lactose com derivados de leite e açúcares. Então, fiquei 3 meses sem comer nada disso por esse período. Hoje já é me permitido comer, porém com moderação. Hoje eu não faço com tanta necessidade e vontade, porque eu sei que já me faz mal. Então, já percebi que esses alimentos me fazem mal. Então, eu não faço uso com tanta frequência como antigamente. Doutora, o que é mais vilão, hein? Conta aí pra gente, o carboidrato, a gordura ou o açúcar? Olha, sinceramente... Todos. Isso é muito individual. Então, assim, nós somos seres únicos, individuais, e por questões genéticas, para algumas pessoas, o açúcar, né, o carboidrato vai ser pior, para outras a gordura. Então, o futuro da medicina é só tratar seus pacientes com exames genéticos em mãos. Isso é, assim, a mina dos olhos de cada profissional que trabalha com essa visão funcional. Como é caro, não é disponível. Não é o que vale para cada um, o que vale para o outro, não é isso? Não, o que serviu para Renata não é o que vai servir para Roberta. Com certeza não. Então, como a gente não tem isso disponível na maior parte das vezes, a gente tem que agir de forma mais generalizada, para se atingir um todo, e depois, conhecendo caso a caso, cada pessoa, você vai dando aquela ajustada, sabe? Mas nesse início, esses alimentos, infelizmente, têm o seu potencial inflamatório, que de acordo com a intensidade
de problema de cada um, existe uma necessidade assim de restringir mais ou menos. E depois eu digo muito assim, o problema é a regra e não a exceção. Então você dá aquela limpada, mas depois sim é possível se permitir ocasionalmente. Ninguém vai ficar sem vida social, sem confraternizar, em hipótese nenhuma. Renata, depois de fazer então esse esforço nos 3 primeiros meses e aí depois aos poucos ir retomando uma alimentação bem adequada àquilo que você gosta e tal, você conseguiu emagrecer? Sim, eu emagreci ao todo de janeiro até o ano passado, né? De janeiro do ano passado até novembro, foram 13 quilos. 13 quilos? 13 quilos. E como é que você se sente hoje? Hoje é a sensação de leveza, eu acho que é bem-estar, eu acho que é mais amor próprio, é questão de estar bem consigo mesmo, de saber que você consegue, a força que a gente tem, a força que a gente acha que não tem e a gente busca lá de dentro. Então, assim, é indescritível. Eu acho que a sensação é muito gratificante por tudo que a gente já passou durante todos esses anos, nesse peso excessivo que eu tava, e chegar hoje onde estou, assim, eu sou muitamente grata a todos os profissionais que me acompanham. Olha só, o comentário, vou ler aqui de novo o comentário da Letícia Pimenta. Ela falou que ela falou assim, a avó já fez a simpatia do arroz que minha avó ensinou. Letícia, quando eu era adolescente, eu já fiz essa simpatia também, confesso pra você, viu? Ela falou, mas estou no efeito sanfona, principalmente se a gente toma uma breja. Doutora, nesse processo de emagrecimento, bebida alcoólica é algo que também tem que abrir mão? Dependendo no início tem que abrir mão um pouco. E a cerveja, porque cada latinha de cerveja aproximadamente equivale a um pãozinho. Então, ninguém toma uma latinha, né, quando está confraternizando. Então, realmente, por isso que a quantidade de caloria é muito grande. Doutora, eu vou te convidar aqui, ó, para essa bancada. Vem cá. Renata, por gentileza, continua aí com a gente. Já já a gente volta a falar com você. Porque aí a gente se pergunta, né, o que pode ajudar, então? Quais alimentos podem ser benéficos no processo de emagrecimento? A doutora vai contar agora pra gente. Bom, então o objetivo é trazer alimentos que contribuam com a saciedade. Então, nós temos as fibras, que podem ser colocadas de diversas maneiras, na salada, nas panquecas. Essa daqui, no caso, é a chia, né? E aqui tem uma misturinha de fibras, né? Então, a chia, por exemplo, você pode hidratar pela manhã e bater num shake, você pode botar na salada, você pode bater no liquidificador ou em qualquer mix quando você for fazer uma panqueca. Então, não falta opção. E essa daqui é? Aqui, na verdade, eles misturaram. Parece quinoa, mas ela não é a quinoa só pura, única, né? Que também é um mix que vale a pena levar para salada. Com certeza. Você pode fazer... Isso daqui incha, né, doutora? Incha. Dentro do nosso organismo. Ela hidrata, né? Então, você pode usar ela, por exemplo, como opção no arroz. Certo. Lembrando que não pode exceder muito, quem não está acostumado, porque pode dar gases, tá? Opa! Tem que tomar cuidado, hein? E, doutora, ovos ajuda? Muito. Principalmente nas pessoas que, por exemplo, no café da manhã, ter ovos como opção, né? Você vai acrescentar algum carboidrato, gordura boa, então abacate, azeite, você colocar no... Aí eu gosto muito de colocar o ovo e colocar semente de abóbora, semente de girassol. Quando você vai colocar o ovo na frigideira, você salpica ali as sementes, que são fontes de gordura boa. E você ter proteína, tudo que você faz na sua manhã, ela vai determinar a sua vida, o seu dia inteiro, em termos de apetite. Então, o ovo é bom porque ele ajuda na saciedade. E aí, pra gente finalizar, folhas, doutora? Folha sempre, porque folha também vai ser uma opção de fibra e a fibra ajuda a manter esse apetite controlado. E você viu que a gente seguiu o nosso Espaço Gourmet hoje. A gente vai ter hoje uma receita deliciosa para você, minha amiga, que quer mudar de estilo de vida, ó, uma panqueca leve, saudável e saborosa. Doutora, pra gente encerrar, vamos voltar aqui. Conta qual é a relação do nosso intestino com o emagrecimento. Isso, inclusive é importante a gente falar porque algumas pessoas estranham, né? Um gastro comentando sobre emagrecimento. Então, a gente sabe que a nossa microbiota, que é a nossa flora intestinal, como as pessoas costumam conhecer, ela determina a nossa saúde. E essa flora em desequilíbrio, ela vai tanto começar essas inflamações, por isso falar da dieta anti-inflamatória, e ela também se comporta guardando energia. Então, essa flora alterada, ela faz com que o indivíduo, ao invés de queimar, ele guarde mais.
Então, pessoas com obesidade, né, com dificuldade de manejo de peso, tem que tratar esse intestino para ter resultado. Maravilha, doutora, obrigada por todas as suas explicações. Renata também mostrando que, ó, correndo atrás, sabendo o que você realmente, o problema que pode estar ali, você não tá vendo, né, no caso dela, o hipotiroidismo, né? Foi o hipo, não é isso? Isso, o hipo. Tá vendo? Era o problema que ela tinha de emagrecimento, tratou e deu tudo certo. Hoje à noite a gente continua esse assunto numa live lá no meu Instagram, @BetaSalgueiro. Todo mundo participando, pode já mandar as dúvidas pra gente. Doutora Richaene, até hoje, 7 horas da noite lá no Instagram, tá bom? Obrigada, Renata. E agora a gente volta aqui então pro nosso Espaço Gourmet. Hoje tem uma receita super gostosa